Fala aí, meus amigos, como é que vocês estão? Espero que esteja tudo bem com vocês. Hoje nós vamos fazer um react aqui, como de praxe no canal. Faço 2 reacts aí por semana, né? E esse daqui é um vídeo que eu já estava muito afim de fazer, já tem um tempo, né? Que é o esquema criminoso da indústria musical. O negócio é uma máfia, você sabe que eu sou um cara que eu odeio gravadora, que eu odeio a indústria musical, a indústria fonográfica. Ainda bem que várias dessas gravadoras estão perdendo dinheiro pra cacete, é isso que eu quero que eles se fodam. Se você quer entender a mentalidade, recomendo mais uma vez a mentalidade desses caras. Recomendo mais uma vez vocês assistirem, por exemplo, Som na Faixa, que é uma série no Netflix contando a história do Spotify, tá? E aí você vai entender a mentalidade do pessoal das gravadoras, ok? Bom, então eu vou fazer o react sobre esse vídeo, vou fazer uma parte, né, dele. O resto vocês podem assistir aqui, o link na descrição desse vídeo. Ele completão lá, assistam porque tá do caralho esse vídeo, muito bem produzido. Parabéns aí, Samuel. Samuel faz uns vídeos assim bem interessantes, bem legais, bem editados. E antes de a gente ir pros finalmente mesmo, aquele recado de sempre, ó. Quer pegar uma creatina de qualidade lá? Tá ruim aqui. Quer pegar uma creatina de qualidade da Growth a partir de R$ 34,90? Cola aqui no link que também tá na descrição desse vídeo e usa o meu cupom CAIXAVEIA que você ganha desconto. E meu conselho é, pague no boleto ou então no Pix, que aí você ganha mais desconto ainda. Além do produto barato, você ganha desconto com o meu cupom e mais o pagamento lá no Pix ou no boleto, beleza? Então vamos lá, vamos fazer o react dessa bagaça aí. É só botar dinheiro, pô. A música hoje virou número, só que, mano, eu não sou dessa fase, eu não sou dessa época. Só que a música hoje, se você quiser ter 50 milhões de seguidores, você pode ter, pô. Né? Se você quiser que sua música bata o top 1 no Spotify, vai bater, pô. Tem alguma mentira pra isso? Alguém não sabe disso? Alguém tá desavisado disso? Eu tô contando alguma novidade. É só pagar. Se ninguém sabe disso, eu vou dizer pra vocês, o sucesso hoje é número. E isso é uma porcaria. Por quê? Se você quiser que sua música seja primeiro lugar no Spotify, no YouTube, que seu Instagram seja estourado, é só pagar. Essa é a verdade. Com 500 mil reais, se eu jogar 500 mil reais na minha conta, e qualquer pessoa que você quiser, eu faço ela explodir. Com 500 mil... Olha, isso daí não é nenhuma novidade, tá? Isso aí que eles estão falando aí não é... Isso sempre foi. Esses números de Billboard, que era lá nos anos 80, nos anos 90, até antes disso, anos 70, isso aí sempre foi manipulado, tá, gente? Entendam isso. Muita gente fica com esse papinho aqui no canal de porque o rock nos anos 80 tava em evidência. Tava porque alguém financiava isso. Eram as gravadoras. Eram as, sei lá, se poderia chamar de produtora, mas as gravadoras. Então não é nenhuma novidade o que ele tá falando aqui. O problema é que, pelo menos naquela época, tinha uma linha de corte, vamos dizer assim. Tinha que ter um visual, tinha que ter uma qualidade de som, tinha que ter um bom vocalista. Mas acho que começou a desandar mesmo com esses papos de Milli Vanilli, né? Que os caras punham só o visual. Acho que é ali que começa esse conceito, né? Porque até as boy band... Os caras cantavam, né? Os caras dos Backstreet Boys, do N5, os caras realmente cantavam, dançavam, eles executavam aquilo. O Milli Vanilli é a maior prova, né? De que começou essa coisa da maquiagem, né? Só do visual, no intuito de números aí, né? De vender disco pra caralho, né? Mas o que ele tá falando aqui não é, pelo menos pra mim, não é nenhuma novidade. Só mudou o método, só mudou a geração e a tecnologia. R$ 1.000. Qualquer... mas esse cara não sabe cantar. E não... Qualquer pessoa. Mas que as músicas são escutadas por robôs, por fazendas de robôs, de bots, a gente sabe disso. E aí você vai, você coloca visualizações, ouvintes mensais na música, essa música sobe, ela começa a engajar lá, mesmo sendo ruim, e ela estimula o cara da base de novo, volta no compositor a compor aquela caca. E faz mais caca porque deu certo aquilo. Os caras que compõem todas essas músicas pop moderninha que você escuta no rádio aí, é tudo cara da minha idade pra cima que compôs e produziu. O artista ou banda que você vê no show é praticamente um laranja. No máximo eles fazem a performance. Hoje o artista, quando vai produzir um álbum, ele forma uma gig de compositores. Pô, vamos compor, vamos tirar um mês aqui pra compor pro Igão, porque o tema dele vai ser, cara, ele vai gravar um DVD na Paulista, em São Paulo, a temática vai ser São Paulo mesmo. Ele já compõe pro seu projeto, on demand pra você, sob medida pra você. Essa é a vibe hoje mundialmente. Na grande maioria, os hits de sucesso, os artistas principais estão envolvidos na composição e produção. Aí você assiste documentários ou making-offs
e ver eles lá no estúdio, opinando, tocando violão, compondo letra. Mas é tudo mentira! Essa galera aí, na verdade, esses artistas de plástico, mais uma vez eu vou falar pra vocês, isso já existia de você montar um artista. Mas tinha aquela coisa que eu falei que é a linha de corte. Você exigia algum tipo de talento em troca. Que fosse dançar, que tivesse um visual, que tivesse... Não sei, eles exigiam alguma coisa, tá? E esses caras, eles não são artistas, né? É o que o falecido Abu Janra chamava de artísticos. Essas pessoas são artísticos, né? Eles não são artistas. Eles não são pessoas que realmente têm um preparo tanto intelectual quanto musical, no caso aqui, para desenvolver toda a obra que supostamente é deles, né? Então tem toda uma equipe por trás daquilo produzindo. A questão é, isso sempre existiu, mais uma vez, porém hoje é o que o cara falou ali anteriormente, o cara não precisa nem saber cantar, né? Porque você já tem toda uma equipe ali por trás, né, ajudando você a produzir, né, ajudando você a produzir, enfim, vocês entenderam. Vamos lá continuar aqui. O que você acabou de assistir nada mais foi do que 4 artistas bem conhecidos e conceituados em diferentes estilos musicais falando sobre algo que poucas pessoas têm coragem. A indústria da música é uma grande mentira e os artistas são falsos. Esse vídeo é quase uma denúncia, porque eu estou prestes a te mostrar que muita coisa que você acreditou a vida inteira sobre essa arte era falso. Mas calma, pra entender tudo isso, você precisa saber como ter sucesso no mundo da música. E eu vou te ensinar agora em menos de 2 minutos, sem precisar cantar, tocar e nem compor. Pra ser sincero, você não precisa nem ser um artista, muito menos ter ensino médio completo, boa oratória e comunicação. Na verdade, se você se comunica igual um paulista de quebrada ou carioca de favela, é até melhor. Tá, eu ia fazer um comentário, mas deixa pra lá essa parte de paulista de quebrada. Bom, o que ele falou é verdade. Quem lembra daquele, por exemplo, daquele Bin Laden? Lembra do tá tranquilo, tá favorável? O cara não conseguia construir uma frase. O moleque era totalmente assim, com o cérebro derretido, né? Você via que o cara tinha sérios problemas cognitivos, né? O cara não conseguia construir um diálogo com as pessoas, né? Ele parecia um robô mal programado, assim. Terrível, né? Pegou o cronômetro? Então vamos lá. Anota aí, o primeiro passo é ter uma aparência marcante. Nada de ser um professor de ensino médio, aposentado e calvo. Ou você chama atenção por parecer um modelo de passarela, ou por ser muito esquisito. Seja um cabelo colorido, tatuagens bizarras, ou quem sabe ter um corpo igual as formigas do MIB Homens de Preto. E eu digo isso com todo respeito às formigas. Segundo passo, seja uma figura... Não era barata isso aí? Eu lembro que a gente chamava isso aí de barata. Polêmica. Só música não basta. Você precisa causar. Diga besteiras colossais no Twitter, fale que é o melhor cantor da atualidade, ou, sei lá, use sua prisão como estratégia para lançar álbum novo. Qualquer coisa serve, desde que te coloque nos Trending Topics. Terceiro e último passo, tenha um padrinho. E não, eu não falei esse termo por coincidência. Você realmente precisa de um. Ele pode ser tanto um um empresário bem sucedido no ramo de substâncias ilícitas, quanto uma gravadora. Talvez os dois juntos, não importa. Eles só servirão para bancar os seus clipes, pagar uns influenciadores grandes para dançar sua música e algumas fazendas de robôs pro seu som chegar no top 10 do Spotify naturalmente. Antigamente não eram os TikTokers fazendo a reprodução dessa música, mas você tinha a MTV fazendo a reprodução dessa música, né? Fludando, enchendo as paciências, né? O pessoal colocava muito dinheiro na MTV. Eu lembro quando o Beavis and Butthead que foram os primeiros caras a fazer isso aqui que eu tô fazendo, né? React, né? Eu lembro que o Beavis and Butthead, quando lançou o longa-metragem, os caras, meu amigo, só faltaram sair na porrada lá entre eles, entre as bandas, para ver quem queria entrar na trilha sonora. Havia um desejo muito grande de se ter ali, porque os caras eram uma baita vitrine, né? Só não deu certo pro Wing, né? Acho que era o Wing o nome da banda, né? Que eles quase destruíram lá de tanta tiração de sarro que eles fizeram com essa banda aí. E os caras criaram um hate muito grande, né? Em torno deles lá. Mas, num contexto geral, as bandas que apareciam na MTV explodiam, né? Principalmente dentro ali, até mesmo no absurdo que era o Beavis and Butthead. E hoje nós temos os TikTokers, né?
loucura, né? A coisa da criminalidade é só você pegar lá, por exemplo, a história do Tupac do Notorious Big. Sempre foi ali, né, meu? O negócio barra pesada ali, tinha várias tretas, né? Lembra do que eu disse? Você não precisa cantar, tem autotune, não precisa tocar um instrumento, já que um DJ vai te acompanhar em todos os shows com playback. E as letras, bom, elas serão feitas por um grupo de músicos bem mais experientes que você, que sabem escrever aquilo que faz sucesso. O seu trabalho será apenas viver um personagem nas redes sociais, polemizar bastante para trazer audiência e fazer uma meia dúzia de shows com um salário variável entre 100 a 1 milhão de reais por mês. E aí, topas? Eu faria esse acordo. Se você achou toda essa proposta um grande exagero, agora vem a melhor parte. Você ainda vai ganhar um Grammy. Isso não só é completamente possível, como aconteceu de verdade. E não foi aqui no Blostil, calma que eu já vou chegar nele. No fim dos anos 80, uma dupla de dançarinos chamada Milli Vanilli chegou no topo das paradas nos Estados Unidos com apenas um único álbum de estreia. O sucesso foi tão grande que em pouco tempo eles receberam o Grammy em 1990. Mas tudo deu errado quando no meio de uma apresentação, o playback parou de funcionar e eles ficaram sem reação. Olha o vídeo aí. Cara, isso daí foi uma das cenas... Essa, né? É uma das cenas mais esdrúxulas da história da música, né? Aí, pelo amor de Deus, eu fico imaginando a cara dos meninos lá. Esqueci o nome deles lá, o nome real deles, né? Mas foi uma coisa assim que derrubou totalmente, cara. Se quebrou, né, velho? E aí você vê que ele puxa justamente isso que eu já falei lá no começo. O Milli Vanilli, eu ousaria dizer que é... O Boney M também, né? Pode pôr no meio desse balaio aí. Mas o Milli Vanilli, digamos que é o começo disso daí, né? O começo dessa coisa de construir dentro de uma incubadora um artista, né? E aí só o visual... Porque eles eram negros exóticos, né? Com traços afinalados, olhos claros e tudo mais. Então, tava muito em alta, inclusive, essa estética, né, de usar o negro como um sex symbol, né, com corpo malhado e tudo mais nos anos 80, né? Então, eles serviram disso. É triste, né, cara? Então, assim, a indústria fonográfica ela sempre funcionou dessa forma, né? Tempos depois, o produtor veio a público dizer que eles nunca cantaram nenhuma música, apenas dublavam, e eram contratados para performar em shows e na mídia, com um deles inclusive se comparando a grandes nomes como Bob Dylan, Elvis Presley e Mick Jagger. Ou seja, eles cumpriram todos os requisitos da proposta que eu acabei de mostrar, e fizeram muita grana. Isso ainda numa época onde não existia Instagram, tigrinhos, marcas grandes patrocinando o lifestyle de artistas ou qualquer outra facilidade de hoje em dia. Para fazer sucesso, você tinha que bombar nas mídias tradicionais como televisão, grandes shows, rádios e vender muito, mas muito CD. Eram tempos onde cada artista precisava ser tudo e mais um pouco, ter ótimas apresentações, saber dançar e cantar ao mesmo tempo, performances incríveis e, claro, lançar muitos álbuns e clipes para alimentar os fãs. Não era como hoje em dia, que você estoura uma música falando 2 frases e fica famoso para sempre, como Manuel Gomes. Mas se você achou bizarro toda essa história do Vini Vanilla, saiba que eles são apenas a ponta do iceberg de algo muito maior. Porque aqui no Brasil, principalmente, essa fórmula de fabricar artistas que não têm talento é mais comum do que você pensa, e deixaria o empresário dessa dupla de queixo caído. Parece loucura, mas existe uma grande chance do seu cantor ou cantora preferido não saber cantar, tocar e nem compor. Os números deles são falsos e lá no fundo ele é apenas um produto. Muito lucrativo por sinal, que gera milhões de reais para os seus donos. E nesse momento, você deve estar se perguntando: quais artistas famosos são fabricados? Como eles fazem isso? E quem são os responsáveis por trás? Bom, se eu responder a primeira pergunta, infelizmente eu sou processado ou coisa pior. Porque como várias vezes aqui no canal, eu tô prestes a mexer num pequeno vespeiro, já que a fabricação de artistas por aqui envolve tráfico de drogas, crimes e muitas coisas que você já deve ter imaginado, mas eu vou responder as outras duas, beleza? Aí você liga os pontos por aí. E se você deixar um like e inscrição agora mesmo, eu garanto que um dia vai conhecer o seu ídolo. Eu só espero que não seja o P. Diddy. Por isso, meu nome é Samuel e hoje eu vou te revelar alguns podres da indústria musical que você provavelmente não sabia. Essa fábrica de salsicha, né? Que é a indústria fonográfica, a indústria cultural. É o que eu sempre falo aqui, né? Muita gente fica pau da cara comigo
Quando eu falo, por exemplo, desse pseudo sertanejo aí, nossa, cara, explodiu alguma coisa lá na rua lá. Acho que foi lá na rua. Mas enfim, muita gente fica pau da cara comigo quando eu falo lá do sertanejo, os modão, essas porcariazadas, esses termos nojentos aí. Eu falo do Milionário José Rico, o Trio Parada Dura. E esses caras, eles são justamente um reflexo disso aí que o Samuel tá falando. É a construção de artistas. Você pega uns estereótipos ali que já estão prontos, você pega alguns detalhes ali, alguns fragmentos de uma determinada cultura e transforma aquilo num enlatado, numa versão genérica. Foi assim em relação ao pagode, né? O samba tradicional, Cartola e afins, e os pagodinhos lá, Raça Negra, Soweto, Catinguelê. No rap, a coisa do que a gente chamava de black, né? Os Jay-Z, 50 Cent. Na verdade, tem uns caras desse aí que até começaram fazendo uns rap pesado e entenderam que o mercado mudou e foram para esse lado aí, né? Então a coisa da indústria cultural, né? A indústria musical e da indústria cultural sempre existiu e ele provavelmente vai cair em cima disso daí, né? Agora, vamos ver. Apesar de parecer só uma brincadeira feita no início do vídeo, hoje em dia, de fato, todo artista famoso é um produto fabricado que gera lucro para algo ou alguém, seja ele realmente talentoso ou não. Isso porque, eu não sei se você sabe, mas viver de arte no Brasil é igual passar fome, não é só um meme. Isso significa que qualquer cantor ou cantora grande que você vê por aí, com certeza tem um longo contrato fechado com alguma gravadora, que geralmente é bom só pra gravadora, tá? Mas vamos por partes. Pra ficar ainda mais fácil de entender, pensa que o mercado da música é igual ao futebol. Os artistas são os atletas e as gravadoras são os times. Você já viu algum atleta famoso que não joga em nenhum clube? Pois é, isso não existe. Quando a gente escuta aquela famosa frase de tal artista é independente, logo vem à cabeça pessoas que se apresentam apenas em restaurantes ou em bares dentro da própria cidade. E isso não significa que esses artistas sejam ruins, muito pelo contrário. Eu mesmo conheço ótimas bandas, mas é como se o Cristiano Ronaldo e o Messi estivessem jogando futebol numa pracinha de bairro e não num estádio lotado. Sacou a diferença? Eles até podem ser brilhantes, mas ninguém paga pra ver, até que um olheiro descobre e leva pra um time profissional. E não ironicamente, é assim que muitos jogadores e bandas surgem, não é? Ou seja, essa é a primeira regra que você precisa entender sobre o mercado da música. Todo grande artista tem algo ou alguém por trás. E às vezes, não é bem quem você imagina. Aí volta aquela concepção, né? A reflexão que eu faço, né? Um artista, ele é bom porque ele é famoso ou ele é famoso porque ele é bom? Uma música, ela é boa porque ela é famosa ou ela é famosa porque ela é boa? Né? Se você tem todo esse mercado, o marketing sempre esteve, né, dentro disso. Eu vou mexer em mais um vespeiro, que eu sempre mexo, a coisa dos Beatles, esse papo, a Beatlemania. Cara, muita gente estava por trás daquilo para fazer aquilo acontecer. E eu não estou fazendo um juízo de valor aqui, nesse caso, se os Beatles é bom ou ruim. Isso é uma questão pessoal de cada um. Mas o impacto cultural que eles tiveram, é o que ele falou, sempre tem alguém por trás do grande artista. O Epstein, né? Eu não lembro o nome do primeiro, eu não lembro o primeiro nome dele lá, mas o sobrenome é o Epstein lá, que é o empresário que era, né? O empresário dos Beatles. O cara já era um gênio, ele já estava enfiado dentro desse mercado há muito tempo, ele já era empresário, ele já tinha vários negócios de sucesso. Então, assim, sempre vai ter, cara. Não tô dizendo que os Beatles, eles vieram do underground, não sei o quê. Eu entendo isso. Só que alguém viu a estética daquilo e maximizou aquilo através de marketing, através de investimento. A EMI jamais iria, principalmente naquela época, colocar grana em um artista que não tivesse retorno. E é isso que muitas pessoas não entendem. Por isso que eu falo que essa coisa da Beatlemania foi um efeito manada. Foi que nem o Mamonas Assassinas aqui no Brasil. Não estou fazendo comparativo, porque não tem nem como comparar Mamonas com Beatles, mas a situação é parecida. Cara, foi uma febre. Foi a Mamona Assassina Mania, sei lá, Mamona Mania aqui no Brasil. Porra, o gel colorido, que os caras pintavam o cabelo de vermelho, os caras lançaram gel colorido, um monte de gente ganhou dinheiro com essa porra aí, cara. Né? Eles viram que os caras pintavam o cabelo, um monte de marca começou a ganhar dinheiro com esses gels coloridos, né? Alguns apetrechos, roupas, acho que até a camiseta do Chapolin deve ter vendido pra caralho, porque eles usavam lá a fantasia. Então, cara, tem muita gente que não percebe essas coisas, assim.
né? Como vocês são conduzidos, como vocês são fortemente influenciados a repetir discursos que nem vocês mesmos acreditam, né? É isso que é foda. Vamos lá. Outro conceito importante é como o sistema funcionou ao longo dos anos, e eu gosto de separar em 3 eras: a do talento, a da mídia e da polêmica. Nos anos 50 e 70, muito longe de Instagram, dancinha do TikTok ou YouTube, não existia nenhum atalho para você ficar famoso além de talento natural e muito esforço. Elvis Presley começou cantando em pequenos estúdios de shows locais até assinar com uma grande gravadora e explodir. Os Beatles seguiram o mesmo caminho, só depois de anos se apresentando em bares de Liverpool e Hamburgo que conseguiram o sucesso. E Mas, Samuel, aí eu discordo, tá? Não foi uma coisa 100% orgânica. Assim como também, mesmo nos anos 50 e 60... Você falar que não tinha como encurtar o caminho, você vai me perdoar. Tinha sim. Tinha sim. Você tem que entender que não sei se esse é o termo, né? Mas o lobby dentro da indústria musical sempre existiu, velho. Isso é uma coisa. Só que naquela época, aquilo que eu falei, até os anos 80, até os 90, por que não? Você tinha que ter alguma coisa para uma moeda de troca ali. Saber dançar, cantar, alguma coisa assim. Mas esse sempre existiu. Claro que nos anos 50 e 60 era em menor tamanho, tá? Era um tamanho infinitamente menor. E mais uma vez, os Beatles, eles tiveram sim essa fase underground, só que tem muita gente picuda dentro da EMI, lá o Epstein, um monte de outras pessoas que ajudaram a fazer os Beatles serem o que eles são até hoje, né? Dentro do contexto histórico do rock, tá? Então, não é bem assim 100% orgânico, tá? se você fosse negro, a dificuldade era multiplicada. Já em 80 e 90 chegou a época dos clipes bem produzidos e do CD, que geravam bilhões de reais todos os anos para as gravadoras. Aqui o talento era essencial e além disso você precisava tê-lo em mais de uma área, como por exemplo cantar, dançar e performar em cima do palco tudo ao mesmo tempo. Michael Jackson e Madonna são os maiores exemplos dessa época. Afinal, nenhuma pessoa podia acompanhar suas vidas fora do palco por alguma rede social, então a hora de brilhar era única. E claro, que ele como ator era péssimo, né? Ele era tipo Steven Seagal, assim. A mesma cara sempre. As coisas que ele atuou, assim, eu acho horroroso, assim. Mas, de fato, cantava, dançava. Até onde sabemos, também compunha as letras, né? Mas é isso aí. Ele tinha uma visão, né, cara? Muito louca. Mais uma vez, tinha gente por trás também, tá? Os caras não fazem tudo sozinho. Tem que entender isso. O rock também foi bem relevante nessa época, principalmente aproveitando a cena do underground e a juventude revoltada. E isso tudo ficou mais ou menos estável e sofrendo poucas mudanças até os anos 2000, com a popularização ainda maior dos clipes. Quem aí lembra da MTV, por exemplo, do MP3 e coisas do tipo? Mas, a partir do surgimento da internet e das redes sociais rápidas, tudo mudou. Se antes para fazer sucesso você ainda precisava ser talentoso em alguma coisa, já que até mesmo a dupla Milli Vanilli eram ótimos dubladores e dançarinos, hoje absolutamente qualquer artista pode ser fabricado do zero. Primeiro, não sabe cantar? Sem problemas. Um bom autotune com os plugins certos transformam até um berrante de boi em algo afinado. Segundo, você é feio, pobre, mal terminou a escola ou já foi envolvido com o crime? Relaxa, isso é exatamente o que a indústria procura. Afinal, lembre-se que no Brasil, pobreza é sinônimo de humildade, favela virou status e ser do crime significa ser descolado e ter muitos seguidores. Aí entra, cara, a questão da... isso que ele tá falando, né? Como é que se diz? É a romantização da miséria humana, né? O Brasil, ele é craque nisso, né? No Cronicamente Inviável, um filme que tem aqui no YouTube, assistam, né? Do Sérgio Bianchi. Ele fala disso, né? E aí ele até ironiza aquele papo, né? É claro que isso é inveja, né? Ele fala do carnaval, por exemplo, lá da Bahia, ele mostra, isso nos anos, talvez 90, eu acho que é esse filme, o policial arrebentando os caras naquele... todo mundo ali se roçando, né? E aí ele faz uma crítica sobre aquilo, né? Ele fala que enquanto o resto do mundo se esforça para dominar as massas, seja através do capitalismo, do socialismo, do comunismo, do fascismo, no Brasil não. Eles só fazem o suficiente para manter as massas, né, felizes, né? Botam um som alto para tocar e foda-se, né? Aí ele fala assim, né? Ele brinca com essa frase típica do pobre, né? Do pobre de espírito, tá? É claro que isso é inveja do projeto baiano, né? Então todo mundo fala, né? Mas você tem inveja. Cara, como é que você vai ter inveja, né? Da miséria humana,
transformar a miséria humana em uma virtude. Tipo, pegaram a Rocinha lá, por exemplo, ao invés de reurbanizar aquilo, não sei, por casas de fato, eles foram lá e pintaram os barracos lá, aquela coisa lá, a favela, de um monte de cor e fizeram rota turística para os gringos ver, sabe? Então, assim, é um zoológico humano, né? Assim, o Brasil ele tem isso mesmo, assim, é péssimo, né? Péssimo. Você é perfeito para ser lançado. Terceiro, se mesmo com a estética ideal e a voz alterada por autotune, sua música não fez sucesso, fica tranquilo. Com as chamadas fazendas de streaming, milhares de bots vão tocar ela em looping até viralizar artificialmente. Além disso, seus empresários vão pagar influenciadores gigantes para dançar sua música com refrão chiclete no TikTok, empurrando até para quem não pediu. E assim, é impossível não virar um hit. E por último, você só precisa ser polêmico mesmo. Enquanto uma equipe de compositores escrevem as suas letras e a gravadora cuida do seu marketing, dê cavalinho de pau em frente à polícia, suba no ônibus, fique parado num edifício alto ou qualquer coisa do tipo. Apenas cuidado para não ser preso de verdade. Hein? E isso são só exemplos, beleza? Qualquer semelhança com a realidade é mera coincidência. Eu juro. Então... só um detalhe aqui, tá, Samuel? A coisa do bad boy, né? Do cara arruaceiro, isso também sempre existiu. Né? Tem a clássica história, por exemplo, do Axl Rose, de ele agredir jornalista dando cadeirada. Diz que ele jogou uma televisão de cima de um hotel. Acho que foi até aqui no Brasil essa história aí, não foi? Comentem aqui embaixo que eu não lembro exatamente. Mas a coisa do bad boy, ela sempre existiu. Isso aí é um fato, tá? Então, o artista limpinho, né? Essa coisa, acho que começa muito com as boy bands, que eles querem transmitir, né? Esse conceito, né? De os menininhos limpinhos com carinha de bebê. E, puta, os caras tudo com depressão, sendo abusado pelo empresário, assim. Péssimo, né? Mas essa coisa do bad boy sempre existiu, tá? O problema é que antes era o bad boy, era o cara que quebrava hotel, que ficava muito louco. Hoje em dia é o cara que comete crime, né? É o latrocida, é o traficante, que mora na favela e tal. E tem uma Lamborghini dentro da favela. Agora que você já sabe como se cria um artista em 2025, a outra pergunta é: quem tá lucrando com isso? Porque não é só o Spotify, o TikTok ou as gravadoras. Tem gente muito mais poderosa e perigosa. Uma produtora de funk que estaria ligada ao PCC. Relógios de grife, que somam cerca de R$500 milhão. Mansões, dinheiro vivo e um altíssimo padrão de vida. Mas tudo isso de origem duvidosa, segundo a polícia e a Receita Federal. No dia 1º de fevereiro de 2025, o cantor de funk conhecido como JP, famoso pelas músicas e também pelo seriado Sintonia, que é um grande sucesso da Netflix, fez uma declaração de fé ao vivo no final de um show, agradecendo os fãs pela trajetória e dizendo que aquela foi sua última apresentação. E eu, como um grande fã de funk e da fé cristã, fiquei sabendo, por ser a junção de dois assuntos que eu gosto. Na época, a primeira coisa que eu pensei foi: o cara fez muito sucesso, fez muito dinheiro, aproveitou a vida até não poder mais e depois foi pra igreja zerar a quilometragem. Nenhuma novidade acontecendo. Só que pouco tempo depois, ele começou a aparecer em vários podcasts cristãos contando sua trajetória e eu me interessei. A verdade é que ele quebrou um contrato milionário com a sua gravadora e casas de aposta e ficou devendo mais de R$3 milhões, que segundo ele era impossível de pagar, pois não guardava nenhum dinheiro. Padrão, né? Como qualquer funkeiro emergente de 20 e poucos anos. É o tar negócio, né? Além de você ter 20 e poucos anos, seu córtex pré-frontal não tá nem formado, você só vive de emoção. Tem a coisa do pobre soberbo, né? Você não tem... Na verdade, você não tem nem base pra isso, né? A família não ensina isso, a escola não ensina isso, o ambiente não ensina isso. E esses caras do pseudo-funk, dos batidão aí, eles vivem numa esbórnia eterna, né? Ele mostrou essa agência aqui, né? Inclusive... Não gosto muito de falar da minha particularidade, mas próximo à minha residência aqui tem um desses caras aí, tá? Os caras têm uma puta casona reformada lá e é uma produtora desse negócio aí, cara. Vai saber, né? Só que o que de fato me chamou a atenção foi quem eram os donos dessa produtora. Eu era de uma produtora muito grande de funk, e aí quando chegou nesse meu melhor momento de carreira, uma nova produtora foi criada, e eles queriam um artista do momento para poder alavancar essa produtora no mercado. E eles me compraram, e eles pagaram na época R$3 milhões para essa outra produtora, e eles só me transferiram. Fosse um passe. Isso, esse dinheiro foi pro empresário, eu só continuei fazendo o que eu fazia em outra produtora. E a produtora começou em 6 meses a me convertir. Nesse dia eu fui lá conversar com o empresário, entrei na sala com ele, e falei: eu não vou mais postar, eu não quero fazer os shows, eu já cumpri tudo que tinha pra cumprir da agenda até aqui,
sem eu querer. E ele falou, tudo bem, porém eu não sou seu empresário. Eu falei, como assim? Ele falou, olha, só represento isso. Mas... E aí foi quando eu comecei a entender que o crime organizado fazia parte, eles tinham investido naquilo, então quem me comprou não tinha sido aquele empresário. E aí foi quando a gente teve que conversar com esses caras que são envolvidos nisso, né? E eles falaram, a gente quer nosso dinheiro. Se quer sair, tudo bem, mas a gente quer nosso dinheiro. Quando a gente pagou, foi de uma vez. E a minha família começou a passar um período debaixo de ameaça mesmo. Toda a minha família, eles tentaram me desestabilizar de todo jeito. E eu só tinha Deus, cara, pra me sustentar. Essa bomba de que até a própria produtora era envolvida com o crime organizado não podia ter vindo em hora melhor. Cara, os caras têm até boticário, né? Os caras lavam dinheiro até com o boticário, né? Com a marca, né? Eles abrem franquias. Não tô falando que o cara do dono do boticário, tá? Mas como é franquia, talvez o cara não saiba, né? Que quem tá franqueando a marca dele seja envolvido aí com crime organizado. Então, mas só você ver na Faria Lima, né? Estourou esses tempos atrás aí. A gente vive num narco-estado, galera. Ó, você que fez o L, parabéns, tá? Se você apoia essa merda, você apoia tudo isso aqui que você tá vendo aqui, tá? Você é um idiota. Você é um cuzão, tá? E é isso. E esse pseudo-funk, esse batidão, o próprio cara que viveu o negócio já explicou pra vocês, eu não preciso nem ilustrar, né? Recentemente, nomes como Pose do Rodo e Oruan foram presos por suspeita de associação ao tráfico de drogas. Não por um, nem dois crimes, mas vários. Oruan, inclusive, segue preso até hoje. E isso tudo no Rio de Janeiro, não por acaso, berço de várias organizações e também do funk. Só que em São Paulo a parada foi ainda mais bizarra. Ao invés de artistas, duas das maiores produtoras do país, a Love Funk e a GR6, entraram na mira da Polícia Federal, também por suspeita de ligação com o crime organizado. Na Love Funk, tudo começou porque em 2021 eles teriam recebido cerca de 18 milhões de reais na conta em um intervalo de 6 meses, mesmo declarando um faturamento mensal de 100. Além disso, venderam 10% da empresa por 5 milhões, mas o nome do comprador nunca apareceu no quadro societário, levando à hipótese de lavagem de dinheiro. Porque se alguém comprou e não virou sócio, o dinheiro foi pra onde? Coincidência? Acho que não! Já a GR6 não ficou muito atrás. Em plena pandemia, quando os shows estavam todos cancelados, a empresa movimentou quase 5 milhões em dinheiro vivo. E a cereja do bolo veio depois. O dono, que ostentava uma mansão de 7 milhões em Orlando, tinha seu nome cadastrado no auxílio emergencial de 600 reais. Resumindo pra quem não entendeu, o contador dos caras deu mole e a Receita desconfiou do lucro declarado em relação à vida de shake que eles viviam. E agora vão precisar de um bom advogado como Saul Goodman. Essas evidências só mostram que, supostamente, o mercado brasileiro da música, ainda mais em São Paulo e RJ, pode estar sendo usado como fachada pro crime organizado. Eu acho que ninguém nunca pensou nisso, né? Como você acha que uma série de moleques de 20 e poucos anos que nunca tiveram aula de canto ou estudo saem da favela e ficam milionários em pouquíssimo tempo? Eu acho que é por conta do talento, mas comenta aí embaixo o que você acha, tá? E esse esquema existe principalmente no meio do funk e do sertanejo, porque são os estilos de música que mais tocam e fazem sucesso no Brasil. Mas caso você ainda não tenha entendido como tudo funciona, ainda não juntou as peças, vem comigo. Começando pelo funk. Pensa que você é um grande empresário do ramo de substâncias ilícitas, como diria o nosso querido MC Smith. Você lucra tanto dinheiro, mas tanto dinheiro com pozinho mágico, pedra preciosa e chás, que já não dá mais pra justificar essa grana dizendo que veio da sua padariazinha de bairro ou a sua adega. Então, você encontra um moleque novo, que representa bem o público de quebrada, magro, baixo, geralmente negro e pobre, e banca tudo pra ele. Clipe, autotune, lifestyle e fazenda de streaming. Daí pronto, o moleque estoura, fica famoso, entre aspas, e você ainda diz pra Receita que sua grana veio da música. Simples assim. Agora vamos pro sertanejo. Imagina que você é um grande fazendeiro do ramo do agro, que já lucra milhões todos os anos com soja, milho e boi, mas precisa justificar uma parte da grana que circula por fora sem pagar imposto, que pode ser de pagamento em dinheiro vivo, contrabando ou até da venda de drogas mesmo. Em vez de deixar essa bagaça no bolso até o taxar de te pegar, você injeta essa grana num cantor sertanejo, que pode ser bancando clipe, espaço em rádio, festival, rodeio e até exposição agropecuária. Tudo isso automaticamente transforma uma grana que no papel não existia em investimento cultural,
cultural, que vai voltar multiplicado e limpo pra você depois, já que o cantor fica famoso, começa a lotar shows e trazer retorno financeiro, ao mesmo tempo que a sua imagem de fazendeiro fica atrelada ao estilo de vida bacana. E esses foram só 2 exemplos muito simples de você fazer isso, mas existem vários outros. Você pode patrocinar bailes funk que são de graça pra comunidade, que além de dar aquele toque de olha como eu sou bonzinho, ainda aumenta a sua venda de drogas, pode superfaturar o valor de shows em pequenas cidadezinhas onde metade do dinheiro volta pro seu bolso e etc. Em todos os casos, o esquema é o mesmo. O dinheiro entra sujo, sai limpo e ainda vira influência cultural e política pra você. É o funk se misturando com o tráfico e o sertanejo com o agro. Ufa, que explicação longa. E é por tudo isso que eu disse, o mercado da música, principalmente no Brasil, é uma grande farsa. Muitos artistas não têm talento, algumas produtoras supostamente têm ligação com o crime organizado e no fundo, tudo só serve pra gerar mais dinheiro às suas custas e te deixar pobre. E mano, eu tinha muita coisa pra falar nesse vídeo, mas como já tá muito grande, quase 20 minutos eu acho, talvez role uma parte 2 se vocês pedirem, é claro. Então comenta aqui embaixo. Porque o assunto é muito mais fundo, eu nem cheguei a falar das letras que também fazem parte do complô. Por exemplo, o mesmo artista que lançou um hit sobre o Tigrinho, divulga casa de aposta no stories do dia seguinte. Ou um sertanejo que canta sobre carro, rodeio e cerveja, tem contato publicitário e show bancado justamente por essas marcas. Ou seja, é uma relação direta e nada é coincidência. No fim das contas, tudo não passa de um grande ciclo montado. Como sempre, né? Novidade nenhuma por aqui, eu acho. E se você curtiu esse vídeo e quer se aprofundar ainda mais, eu tenho um outro web documentário completo e super dinâmico sobre o funk. E porque, na minha opinião, de alguém que já escutou bastante, ele é um grande problema no Brasil, que influencia negativamente milhares de jovens. Vai aparecer aqui na tela, clica aí que eu te vejo lá em alguns segundos. Por hoje era isso, um grande abraço e até mais, rapaziada. Beijão. Cara, sensacional, gostei pra caralho desse vídeo. Eu não tinha assistido, eu já tinha baixado ele aqui no computador pra fazer o react há muito tempo e acabei não fazendo, porque eu coloquei outros vídeos na frente. Mas é justamente isso, ele chegou num ponto ali final, pincelou o que a gente sabe, nós, sociedade, sabemos, né? Que esses estilos musicais aí, os 2 que predominam hoje, eles servem exclusivamente para lavagem de dinheiro, né, cara? Assim, é basicamente isso. E é aquilo que eu falei, hoje o Brasil ele é um narco-estado, cara. Assim, você querendo ou não. Assim, é só você ver as notícias, não é eu, Barba, que tá inventando isso. Tem as notícias, Faria Lima esses dias atrás aí, já foi confirmado que cara que abre franquia de boticário. Aqui na região onde eu moro, por exemplo, tem muita concessionária. Uns tempos atrás fecharam uma Polícia Federal, uns anos atrás aí, fechou uma concessionária. Deu 2 semanas, os mesmos caras foram lá com outro nome e abriram a concessionária, eles tiraram os carros, só carro importado, né, cara? E foram lá e colocaram de volta. Então assim, velhão, o Brasil é podre, cara. O Brasil é podre, assim, é lamentável. É um lugar de natureza bonita com um povo bosta dentro, assim, né? Infelizmente é isso. Bom, eu vou deixar o link aqui, eu acabei vendo tudo, mas vou deixar o link do canal do Samuel. Ele tem outros vídeos lá sensacionais, canal bem interessante. Vou ver esse outro do funk aí, talvez, se vocês quiserem aí, sobe a hashtag FazCarai. Faço react desse outro vídeo dele aí do funk, tá? Se inscrevam no canal do Samuel lá. Mais uma vez, o cara tem um trabalho de edição muito bom, vocês viram aqui. E chegando lá, comentem, vim pelo Barba lá. É isso aí. Vamos dar essa força aí. Forte abraço, falou pra vocês.